5 e 5, primeiro compromisso é com você. Sintoniza sua vibração. Tá cansado dessa vida mediana, desses resultados medíocres? Então fique nessa live que eu vou te colocar na frequência do seu resultado. Noite cair o som, de trazer algum sonho bom. Tristeza vai sorrir e ninguém vai sofrer. Sintonize sua vibração. Não há tempo pra viver em vão. E não pense mais em desistir. Existe um mundo que só quer te ver sorrir. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso desafio Magnetize. Eu espero que você esteja com papel, caneta na mão, a nossa maçã, água para você não sair de frente dessa live. Nós hoje vamos falar sobre o nosso terceiro D, que tem, de uma certa forma, empacado a sua vida. Sejam todos bem-vindos, Micaele, Leo, Lipe. Bom dia, Paula. Adoro ver vocês aqui. Que bom, vocês estão acordando, né? Já tá entrando na rotina de acordar essa hora. Bom dia, Mari. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer nosso sintonize? Eu quero que você primeiro acorde o seu corpo. Já é uma rotina nossa aqui. Logo em seguida, nós acordamos a nossa mente através da nossa imaginação. E nós temos um exercício no desafio Magnetize, justamente para você magnetizar um resultado. Já temos inúmeros resultados dentro do Magnetize. São alunas, né? Eu trato vocês já como alunas, como se fosse do IFC, mas são seguidoras, são magnéticas que já magnetizaram dinheiro, R$1.100, 450, 550 em uma semana e meia. Hoje já é quinta, né? Quase 2 semanas. Amanhã nós temos a última live dessa semana e temos mais uma semana de desafio. Foi conquistas materiais, conquistas dentro de relacionamento, mudanças dentro do relacionamento. Hoje nos meus stories, não perca, eu vou responder a caixinha para tirar dúvidas de vocês em relação ao desafio Magnetize, como magnetizar. Para quem ainda não magnetizou, eu vou pontuar algumas coisas que vocês precisam de fazer e vou deixar também o exercício do desafio lá, que ele é super simples, mas lembra, não julga. O simples parece fácil, mas se fosse fácil, qualquer idiota faria. E é justamente por ser simples demais que a gente vai deixando de lado. É simples acordar 5 e 5 da manhã? É simples, é só colocar o despertador e acordar. Quem acordou comigo aqui 15 dias seguidos já, 5 e 5 da manhã? Quem acorda aqui todos os dias com a disposição que nós entregamos aqui para ir para a academia, para treinar? Me diz. É simples ter um corpo sarado. É só treinar todos os dias e se alimentar bem. É fácil fazer isso todos os dias? Então nunca julgue o simples. Vou deixar o exercício hoje nos stories. Vá lá, responde a umas enquetes que eu vou fazer e vou responder também as dúvidas de vocês e vou deixar o exercício para que vocês façam. Qualquer dúvida eu estou à disposição, porque eu quero ver o seu resultado. Inclusive, hoje eu vou postar o resultado de algumas já. Eu fiz um Reels bem bonitinho, dá uma conferida para vocês entenderem o que é um resultado de desafio Magnetize. Todo ano eu faço um desafio e todo ano nós temos inúmeros resultados. Então vamos lá, vamos acordar o nosso corpo. Eu quero que você inspire bem fundo. Solta o ar, nosso hino. Stand up, levante-se por você. Just do it. Simplesmente faça por você o que ninguém mais irá fazer. Inspira. Solta o ar. Inspira e eleva seus braços. Estende lá em cima como se estivesse empurrando uma caixa de 20 quilos. Empurra, empurra, empurra. Alinha a sua coluna. Solta o ar. Movimenta o pescoço, lado. Gira. Pro outro lado. I'm gonna stand up. Alonga a lateral das costas. Dá aquela acordada no corpo. Pro outro lado. E agora eu quero que você traga para sua tela mental justamente a imagem do seu desejo já conquistada. O exercício tem um objetivo específico, você coloca esse objetivo específico agora na sua tela mental, porém vai dar esse resultado como conquistado por você. E você inspira sentindo como foi bom ter conquistado esse resultado. Como foi bom ter tido essa experiência dentro desse desafio Magnetize, você ter conquistado algo que para você há muito tempo não estava se tornando possível e se tornou nesse desafio. Agora inspira bem fundo, solta o ar e fala assim comigo. Corpo sarado, mente focada e espírito conectado. Fale pra você mesmo. O meu desejo é uma ordem. E é.
Internaliza isso. Meu desejo é uma ordem e eu vim para causá-lo. Eu vim para causar. Então, bora começar. Nós fizemos 2 Ds em relação a esses 3 passos que na maioria das vezes tem nos bloqueado em relação ao fluxo de abundância da vida. O primeiro D, quem lembra qual é o primeiro D? Quem já estava aqui, quem assistiu às lives. Gente, a live secreta, todo mundo fica perguntando no Instagram. Hoje sai, tá? Hoje sai de lá. Vai ser apagada. É a live que eu tô com um topzinho roxo, assim, cruzado. Assiste até 11 horas da manhã. Essa live foi incrível, incrível. Tem gente que já assistiu pela 6ª vez. Lá, deixa mais um pouco que eu tô anotando mais alguns insights. Assista essa live. Quem lembra qual é o primeiro D dessa semana que nós falamos? Na semana passada nós falamos dos 3 Cs. Essa semana nós falamos dos 3 Ds que tem impactado na sua vida de uma forma negativa. Então, o primeiro D foi o desapego. Nós falamos o quanto estar apegado em pessoas, situações, problemas, coisas materiais, apego ao passado, nos paralisa. O segundo D foi justamente a questão de desencanar. Nós precisamos compreender que existem 2 canos. Um cano onde a água ela vem poluída e um cano que é o cano da água, da fonte da vida. E quando nós estamos encanados em certos problemas, em certas situações, nós recebemos mais do mesmo. É a mesma história quando nós aprendemos sobre frequência e vibração. Então, quando você se encontra em uma faixa vibracional, em uma frequência onde nós temos várias vibrações semelhantes, se você permanece encanado, principalmente no seu problema, o que acontece? Você começa a atrair mais do mesmo. E quanto mais você permanece nessa frequência, mais difícil fica de você romper o que nós chamamos da linha de lockdown. O lockdown, você está justamente travado abaixo dessa linha. E aí a gente entra com a teoria do ketchup, que você precisa fazer o ketchup entupido, você precisa fazer o quê? Você precisa de espremer. Então a teoria do ketchup da Heinz. Todo mundo quando vai espremer o ketchup da Heinz tem que ir com um certo domínio da sua força, então você coloca mais ketchup do que necessário. Mas quando está entupido, além de tudo, você tem que fazer uma força extra. Então você precisa de romper essa barreira através do que nós chamamos de turnover. Que turnover é um processo justamente de sair dessa zona de conforto, sair dessa frequência onde nós vivemos, na maioria das vezes por anos, os ciclos viciosos nos fazem ficar trancados aqui, e aí nós precisamos de entrar em turnover. O turnover é um processo, eu já dei alguns exemplos de turnover aqui, é só vocês assistirem as lives anteriores. Então você sai dessa frequência para entrar na frequência do seu desejo. Aqui no Magnetize, vocês conseguem justamente entrar em frequências que já estão próximas a vocês. Por isso que foi tão rápido para as meninas que estavam no grupo. Nós não temos o grupo mais, para quem continua perguntando cadê o grupo. O grupo, a gente excluiu o grupo por quê? Muita conversa, muito desfoque, e aí acabou que as pessoas que estavam muito interessadas não estavam aproveitando. Então eu achei que não precisava de colocar minha energia ali. Nós sempre temos que assumir nossa energia. Então eu trago toda a minha energia para cá para responder vocês no direct. Então qualquer dúvida, só me mandar no direct. E as meninas conseguiram esses resultados muito rápido. Então, era uma questão de dinheiro, uma questão pequena às vezes, 500, 1.000 reais. E elas conseguiram magnetizar isso. Por quê? Porque elas conseguiram, dentro do desafio, sair dessa frequência que nós acabamos de dizer e entrar em frequências de resultados que estão próximos. O que nós fazemos dentro do ISC? É justamente trabalhar todas as habilidades mentais que nós possuímos e entrar em harmonia com todas as leis universais, o que nós chamamos de ser atleta da vida real. O ser atleta da vida real é justamente compreender que a vida é um jogo. E no jogo da vida nós precisamos de nos dedicar como um atleta, para que então a gente possa ter resultados, coerentes com aquilo que nós desejamos. Então, quando nós fazemos o treinamento do ISC, nós não somente alcançamos resultados que estão em frequências próximas, mas nós encontramos as frequências onde nós realmente precisamos nos conectar para realizar tudo que desejamos em relação a todas as áreas da nossa vida. Mas aqui no Desafio Magnetize eu deixo justamente um pouquinho para você experimentar o seu poder, o seu magnetismo pessoal, para que você ative isso e perceba que sim, nós somos 100% responsáveis por criar a nossa realidade. No momento que nós assumimos a nossa energia. Então nós fazemos uma gestão energética para causar essa realidade desejada. Quando a gente olha para esses 3 Ds, existe um D que não nos permite
a avançar nesse processo, que é o apego. Você está apegado principalmente ao passado. O segundo D, você está encanado. Então você está encanado nessa água poluída que vem fluindo na sua vida por muitos anos. Então a gente aprende a desencanar esse cano e encanar na fonte da vida, onde existe um fluxo de abundância. O que aconteceu, acredito que foram com duas, eu acho que a Paula tá até aqui na live. Quando você destrava uma pequena frequência, você começa a receber mais do mesmo dessa frequência. Então você destravou ali um resultado pequenininho aos seus olhos. E nada é pequeno ou grande, isso tudo é relativo. O universo, Deus, não sabe definir aquilo que é pequeno ou grande. Por isso que nós temos aquela frase, que existe essa frase, que não é nossa, mas existe essa frase. Sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. Então, quando, por exemplo, eu vou falar a Paula porque eu vi ela entrando aqui. Quando a Paula destravou um valor simbólico no desafio Magnetize, ela desencanou e encanou no fluxo da vida. Dependendo da permissão que ela dá para esse fluxo da vida, imagina, como se fosse uma torneira. Você abre pouquinho ou você abre muito. E ela foi abrindo aos pouquinhos. Então, além desse primeiro resultado, ela já conseguiu, na mesma semana, um outro resultado semelhante. E aí ela já conseguiu um outro resultado para resolver um problema que ela estava lidando, que tudo tem a ver com o financeiro. Então, perceba que quando você desencana, quando você está encanado, você vai recebendo muito daquela mesma frequência, daquela mesma água. E vai ficando difícil de você limpar isso da sua vida. Imagina que você seja um copo. Então só tá vindo água poluída, água poluída. E quanto mais você enche esse copo, mais difícil fica de você ir tirando essa água poluída. Agora, no momento que você simplesmente desencana e encana na fonte da vida, você nem precisa de se dar o trabalho de ficar tirando essa água. Porque quanto mais água limpa vem, mais a água suja vai saindo. Vai chegar um momento que toda a água suja, poluída, já vai ter saído desse copo. E a água da fonte da vida vai ter preenchido. Quando você destrava um resultado igual a Paula destravou, você começa, dependendo da abertura que você dá nessa torneira aqui, e eu vou dizer exatamente sobre isso, o que faz eu abrir e fechar a torneira amanhã. Então, ela permite que a água venha e vai limpando. Eu não preciso de ficar olhando para esses problemas. Eu não preciso de ficar focando em lidar com a água poluída. Porque o foco não é esse. O foco é eu saber aumentar esse fluxo de água. Porque quando eu aumento esse fluxo de água aqui, eu limpo, consequentemente, a água suja que está aqui. Por isso que ontem eu respondi na caixinha para uma pessoa que perguntou como eu me desapego de dívidas. Primeiro passo, que é um passo que nós nunca damos, é não se preocupar em excesso com as dívidas. Você precisa de gerenciar a energia que você dá para sua preocupação no sentido de, ok, eu tenho um problema, eu preciso de resolvê-lo, quais são os caminhos que eu tenho para resolver esse problema? Depois disso, você precisa de desapegar desse estado emocional chamado ansiedade. Porque é justamente esses estados emocionais, essa variação emocional, lembrem, dentro do ESC o que nós falamos? Emoção é igual a energia em ação. No momento que você coloca toda a sua energia em certos estados emocionais, você desce a sua vibração e você se instala, você cria uma moradia em uma frequência de baixa vibração. E o que acontece quando você está nessa baixa vibração? Você atrai mais do mesmo. Então é normal você já estar devendo. Já aconteceu isso com vocês? Você está devendo e de repente você simplesmente bate o carro. Então você tem mais uma dívida, mais um valor que você precisa de pagar que não constava naquele seu mês. E de repente você tem um outro problema, um problema de saúde, ou então você tem um problema com o seu cachorrinho, ele simplesmente adoece e aquilo vai virando uma bola de neve. Então, quanto mais vocês perceberem que existe um caminho, que é o que eu vou dizer amanhã, nessa live de sexta-feira, esteja aqui 5 e 5 para você já levar essa energia para o seu final de semana. Porque eu vou deixar um filme para vocês hoje, que foi o filme que eu assisti ontem. E tem várias maçãs que vocês podem colher nesse filme que vai te dar uma outra visão de vida. No final dessa live, daqui a pouquinho eu conto para vocês qual é o filme. Então, perceba que quando eu estou com esse meu copo poluído, se eu fico focada apenas nos problemas e nessa poluição que está acontecendo, eu não estou desencanada ainda. Eu estou encanada no problema, preocupada com o problema. E mais do mesmo vai preencher esse meu copo. No momento que eu desencano e encano na água da fonte da vida, que é o que nós fazemos todos os dias aqui no ISC também, mas no desafio Magnetize 5 e 5, primeiro compromisso é com você, não é com a sua dívida.
Não é com o seu problema no seu relacionamento. Não é com problema com seus pais. Não é o problema do trabalho. Não é o seu problema, a sua crise existencial, igual uma aluna disse ontem pra mim. Não é sobre isso. É sobre você primeiro. Lembra, a distância que nós temos do outro é a distância que nós temos de nós mesmos. Então o problema que nós estamos tentando resolver com o outro, e esse outro coloque outro, não somente outro, pessoas, mas situações, energia, de dinheiro. Então quando nós estamos tendo problema em alguma área da nossa vida, esse problema ele só quer nos mostrar que existe algo em nós que precisa ser trabalhado. Porque a distância que nós temos de resolver esse problema é a mesma distância que nós temos de nós mesmos para resolver algo que está dentro de nós. E é justamente isso que nós fazemos dentro do ISC. Então, ao desencanar dessa água poluída e encanar na fonte da vida, eu percebo que eu não preciso de me preocupar com a água suja, porque a água suja é uma questão de tempo sair desse copo. O que a minha preocupação tem que ser nas causas, nas maçãs. Quais são as causas? Eu preciso de abrir mais? Qual é a minha ação intencional? Eu preciso de abrir mais essa torneira? Como é que eu vou abrir mais essa torneira? Ou então eu preciso de ir devagarzinho? É esse o controle que nós temos que ter. Aqui o ketchup não está entupido, mas é um ketchup da Heinz. E o ketchup da Heinz ele exige de você um certo domínio na sua força. Se você não quiser que esprema muito ketchup, você tem que ir aos poucos. Então, às vezes, você tem que precisar de abrir essa torneira aqui aos poucos. Depois que você tem um certo controle, você abre do tanto que você quiser. E aí você acessa não somente um resultado, mas você libera o fluxo da abundância naquela frequência. Então, você recebe mais do mesmo naquela frequência. Então, se você tem um resultado de 500 a R$1.000, é comum você ficar nessa frequência e continuar recebendo valores, magnetizando valores nessa frequência. E no momento que você deseja subir de frequência, você faz todo o processo do ISC novamente. É um ciclo, é um treinamento em ciclo. Toda vez que eu preciso de alcançar um novo objetivo, eu entro nesse ciclo, que é o que nós falamos de turnover e lock-up. Lembrando que quando você sai de um lockdown, uma linha chamada lockdown está te travando, travando abaixo dessa linha. Quando você faz o turnover, você significa que você pegou essa linha e fez um lock-up. Você pegou a linha e subiu ela um pouquinho, certo? Sabe o que acontece aqui? Em algum momento da vida, daqui a alguns meses, e quem faz VSC, isso é muito rápido. Essa nova linha, esse novo padrão estabelecido por você, o seu novo lock, que é o lock-up, referente ao que você estava vivendo anteriormente, em alguns meses, o que vai acontecer com ele, quem lembra? Quem assistiu essa aula? O que vai acontecer com esse novo lock? Em algum momento da sua vida, ele vai se tornar o seu novo lockdown. Ele vai se tornar um novo padrão que está te prendendo em uma faixa vibracional, uma frequência. E obviamente que nós estamos todos aqui buscando pela nossa evolução. É por isso que Deus nos permite ter desejos nos nossos corações, desejos grandiosos, para que possamos sempre estar em estado de evolução. Porque não adianta. O desejo que você tem no seu coração, o sonho que você tem, essa meta financeira, essa meta de relacionamento, ela exige de você um crescimento pessoal. A pessoa de hoje ainda não está preparada para viver a realidade que você deseja. E esse é o processo de transformação, principalmente uma transformação interna da sua autoimagem. E aí quando nós fazemos esse lock-up, nós percebemos que nós teremos que nos desenvolver para ir para uma próxima frequência. E esse é o jogo da vida, nunca para. Nunca para. Por isso que a gente sempre vai estar estudando tudo isso que está dentro do ISC. Porque sempre é um ciclo e você precisa de continuar subindo. Hoje você conquistou uma casa, eu tenho certeza que você já tem um outro desejo no seu coração, não é verdade? Principalmente nós mulheres, nós sabemos bem disso. Quando nós conseguimos alcançar um certo patamar ou uma certa conquista em nossas vidas, nós queremos mais. Obviamente que tem que ter um controle desse mais, não pode ser algo excessivo, mas nós precisamos sim estar sempre com os nossos corações cheios de objetivos, desejos, porque é isso que nos move. É isso que trouxe você até aqui. É por isso que você está assistindo as lives do magnetismo. Você busca algo em você que precisa ser modificado para que você seja capaz de alcançar os seus sonhos, os seus desejos. Então, qual é o terceiro D? O terceiro D é o despolarize. Lala, como assim despolarize? Alguém já estudou aqui sobre o pêndulo energético dentro do ISC? Ou já escutou as minhas lives sobre o pêndulo energético? O pêndulo energético, ele é uma ferramenta do ISC. Então não existe pêndulo energético em lugar nenhum além do ISC.
E aqui eu tenho um colar que dá até pra fazer um pêndulo. Olha só. Então, um pêndulo é esse movimento em pêndulo. Nós temos como se fosse uma base aqui, um triângulo. Eu sempre mostro aqui essa tatuagem minha que é justamente sobre isso, o triângulo. Então nós temos um polo aqui e um polo aqui. O despolarizar é justamente tirar a sua energia dos polos. Como assim? Quando você está diante de uma dívida, que foi o caso ontem da maioria de vocês me mandou na caixinha, quando você está diante de uma dívida, a sua energia ela está polarizada na preocupação. E enquanto você não faz o movimento, que é a lei do movimento intencional do ISC, enquanto você não se move de forma intencional e deliberada, através de, principalmente de respostas que você desenvolve através da sua intuição, o que acontece? Você mantém a sua energia em um polo, e lembra, viver nos polos significa deteriorização. Ir para o meio, fazer um movimento significa criação. Então, quando você está num polo extremo, a preocupação, a angústia, a ansiedade tem tomado conta da sua vida, as suas ações são reflexos desse seu sentimento. Por quê? Qual é a nossa equação da criação da realidade? Pensamento mais sentimento mais ação, que gera vibração, mais vibração é igual a resultado. No momento que você está em um estado emocional que te prejudica nesse processo, isso é um reflexo do seu pensamento que foi desacelerado para um sentimento e obviamente que o seu comportamento ele reflete a forma como você sente e como você pensa. Sendo assim, todas as suas ações elas estão pautadas em um sentimento desequilibrado. E o que isso nos traz? Resultados desequilibrados. E qual é a nossa função? Justamente fazer esse movimento do pêndulo que está polarizado aqui para o meio. O caminho do meio sempre se trata de acesso à plenitude. Acessar a plenitude é justamente você ter ferramentas para que você se desenvolva e faça essa limpeza energética. Qual é a melhor forma de fazer essa limpeza energética? Treinando. Treinando o corpo. Sim, porque quando você treina o corpo, e aí a maioria das pessoas vão para a academia, acabei de ver a minha academia entrando aqui na minha live, a Academia Evolve, inclusive uma das melhores academias aqui de Goiânia. Quando você vai treinar o seu corpo, não é somente sobre treinar o corpo, é sobre treinar a mente, só que nós nos iludimos achando que nós estamos indo ali treinar apenas o nosso corpo para um objetivo, um fim estético. Só que, ok, você ir para um fim estético, mas todos os dias quando você treina, como que você se sente após o treino? Parece que a sua energia ela foi renovada. Eu sei que é difícil levantar e ir treinar, mas eu tenho certeza que você nunca se arrependeu de ter ido treinar. Mas você já se arrependeu de não ter ido treinar. Porque você sabe exatamente qual é a sensação após um treino. Você sabe que um dia que você treina, você tem mais produtividade no seu trabalho. As suas emoções elas estão mais equilibradas porque houve uma descarga hormonal, um equilíbrio hormonal durante o seu treino. Você teve acesso à serotonina, à dopamina, você está mais feliz. Pessoas que treinam não somente são mais bonitas esteticamente, mas são mais equilibradas emocionalmente e mentalmente falando. Então, quando nós falamos justamente da questão do triângulo magnético, todos nós focamos na estratégia. Como eu saio daqui? Como eu saio daqui? Qual é o melhor treino? Qual é a melhor dieta? Nós nos esquecemos dos outros pontos do triângulo. A estratégia, quando a gente fala em inglês, esse triângulo, o S, que é strategy, é o último S. O S do meio é story, a história, o blá 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 mental que você fica contando pra você todos os dias por que você não faz o que você deveria fazer. E o primeiro S tem a ver com state, estado biológico. Qual é a forma mais rápida de você mudar a sua energia? É isso que deveria nos mover e não o como e a preocupação sobre a estratégia. A estratégia ela é importante, ela é fundamental, porém ela é o terceiro passo de qualquer mudança emocional. Quando eu falo do despolarizar a sua emoção, você precisa de parar de focar nesse problema. Exemplo, a dívida que ela comentou na minha caixinha ontem. Para de pensar sobre a dívida 24 horas. Tira um tempo no seu dia. Ok, eu vou pensar sobre esse problema só meia hora. E não o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro. Porque assim você está polarizando a sua energia, o seu estado emocional está comprometido e, consequentemente, o seu resultado está comprometido. No momento que você foca, não somente na estratégia, mas antes, 2 passos antes. Primeiro, mude a sua energia. Assuma a sua energia, cause a sua realidade. Esse é o nosso lema dentro do ISC e é o que eu trouxe para vocês no desafio Magnetize. Por quê? Porque quando eu consigo, de fato,
olhar para o meu estado emocional e ter esse movimento intencional, porque lembra, just do it. Faça por você. O que ninguém vai fazer. Não espere que o outro vá treinar no seu lugar. Não espere que o outro vá se alimentar bem no seu lugar. Não espere que o outro vá fazer um treinamento, melhor treinamento de desenvolvimento pessoal, que é o IEC, por você. Não vai ser assim. Existem coisas que só cabem a nós fazermos. Por isso que nós temos esse hino, Stand Up, essa música que fala justamente sobre isso. Levante-se primeiro por você. Porque somente assim você irá se levantar e terá as melhores condições para se levantar pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu marido, pelo seu negócio, pelos seus sonhos. Porque tudo começa em nós. Então, se você hoje está nessa live, você já fez as lives anteriores, hoje a sua função é você começar a entender que existe uma gestão energética e eu preciso sair do polo da preocupação. Então eu permito que exista a estratégia para eu pensar sobre como sair do problema, ok? Só que antes, se eu não lapidar os 2 passos anteriores, a estratégia ela vai ser falha. Por quê? Porque ela estará pautada em um estado emocional desequilibrado. Sendo assim, o que eu preciso fazer? Lala, me mostra o caminho. Porque aqui nosso Instagram é justamente sobre treinamento. Eu te treino para causar uma nova realidade. O nosso treinamento oficial é o ISC, porque eu não consigo entregar em lives coisas profundas. Então vocês precisam de entrar lá e se aprofundar em cada parte, em todos os 7 relacionamentos, nas 7 habilidades mentais, nas 7 fases de criação de qualquer realidade para alcançar um objetivo específico. E você ainda consegue fazer isso ao mesmo tempo nas áreas profissional, relacionamento, saúde física e emocional e conquistas específicas. Simples assim. Só precisa de se levantar por você e tomar essa atitude de fazer por você o que ninguém vai. Então, aqui, hoje, o que você vai fazer? Você vai olhar para o problema que está tirando o seu sono e você vai pensar, ok, eu só vou mexer na estratégia, só vou pensar no como eu vou resolver esse problema depois de passar pelas 2 etapas do triângulo magnético. Quais são as etapas? A base é mudança de energia, estado, state, como vai dizer Tony Robbins, state. O primeiro S é state, é estado. Qual é a forma mais rápida de se mudar a sua energia? A sua energia está toda aqui na sua cabeça, te dando dor de cabeça, te dando enxaqueca, causando uma preocupação sem fim. Sabe o que nós fazemos para mudar nossa energia? Nós comemos. Por quê? Porque você come as suas emoções. Porque comer as suas emoções é a forma mais prática, rápida de mudar a energia. Tirar a energia daqui e colocar a energia onde? Aqui. Porque quando nós estamos em processo de digestão, toda a nossa energia está voltada para essa região. Por que a gente não se alimenta em excesso? Por que a gente não come muito antes de treinar? Porque você precisa de energia no seu músculo. Você precisa colocar energia aqui para ser trabalhada. No momento que você come muito, durante o treino, a sua energia não vai estar voltada para o foco principal, que é o treino da sua musculatura. A sua energia toda vai estar no processo digestivo. Então, até hoje, talvez você não tinha essa consciência. Mas justamente nós, de uma forma inconsciente, biologicamente falando, nós buscamos alternativas rápidas, práticas, simples, para mudar a nossa energia, para que então a gente possa dar continuidade no processo para resolver qualquer problema. Então você já sabe disso de uma forma inconsciente. Agora, o meu papel como a sua treinadora de mentalidade, a sua mentora de mentalidade, é te mostrar o caminho certo para você treinar certo. Porque não adianta você ir para a academia e sair fazendo todos os aparelhos de forma aleatória, acreditando que você terá um resultado satisfatório. Não vai. Você pode até emagrecer um pouquinho, pode tornear um pouco as pernas, mas você não vai ter o melhor resultado que aquele lugar, que aquele treinamento poderia te proporcionar. Então você pode ter uma certa noção de lei da atração, lei da vibração, lei da correspondência, lei do mentalismo, lei do dar e receber. Você pode ter uma noção dessas 20 leis. Você pode ter noção das suas 7 habilidades, mas eu tenho certeza que você nunca parou para treinar isso em seu máximo potencial. E é o que eu te entrego dentro do ISC. Então, hoje, o que você vai fazer? Você já sabe que, olha, eu entendi que quando eu estou passando por um problema, eu inconscientemente busco formas para mudar a minha energia de lugar. E é por isso que eu como, é por isso que eu bebo, é por isso que eu fumo, é por isso que eu tenho certos vícios. Lembra sempre dessa frase, é uma frase minha. Ou eu alimento a minha virtude, ou eu alimento o meu vício. No momento que você se pegar alimentando um vício, significa que você está deixando as suas virtudes de lado. Quais são as virtudes, Liza?
empatia, benevolência, amor próprio. Justamente quando a gente come em demasia, a gente está deixando o nosso amor próprio de lado. Porque se você parasse para pensar um pouquinho de forma consciente, elevando a sua consciência, você faria ações que te causariam respostas mais positivas do que se enfiar nos vícios. E eu sei o quanto é difícil sair de vícios. Eu sei exatamente o processo que você está passando. Então, quando eu me pego consciente desse processo, onde, ok, eu estou passando por um problema e a minha forma automática, o meu mecanismo automático é querer mudar essa energia que está me travando, acabando com o meu sono, acabando com o meu dia, acabando com o meu estado emocional, eu vou passar essa energia para qualquer lugar. Normalmente é um vício, normalmente é comer as emoções. Só que agora você vai perceber que existem outras formas, existem várias ferramentas dentro do IFC que eu te entrego para mudar esse estado energético, que nós chamamos de gestão energética. Hoje eu vou deixar uma forma que é o que eu faço todos os dias. E é por isso que a gente faz essas lives todos os dias com roupa de treino. Vá treinar. Treine a sua mente, treine o seu corpo. E ambos têm impacto emocional. É uma via de mão dupla. Então, se hoje você pode fazer algo por você, Liza, não tem academia. Sobe e desce a escada do seu prédio. Liza, não mora em prédio. Dá uma volta no quarteirão da sua casa. Liza, é muito perigoso. Vá para uma pracinha. Ai, não tem como. Compra uma corda e pula a corda na sala. Ai, mas e quando estiver diante de um problema? Você vai fazer, pelo menos, uma mudança de posicionamento. Uma mudança postural. Olha, eu estou na empresa, eu estou com um problema ali, eu estou com a minha energia, eu estou querendo comer o mundo, eu preciso tirar essa energia dessa minha preocupação, o que eu faço? Você vai pro banheiro, você vai para algum lugar onde você possa ficar sozinha, se você puder ter acesso a um fone, você vai colocar o seu mantra, né, dentro ali, ou então você escuta, se você não é do ISC, se você não tem a ferramenta CME, ok, pega um louvor, pega uma música e coloca a sua energia em outro lugar, foca na música, na letra da música. E aí você entra numa postura, qualquer postura. Nós temos tantos exercícios de linguagem corporal, se coloque na posição da Mulher Maravilha ou do Superman, mas coloque essa postura de vencer, peito aberto, queixo para cima, coluna alinhada. Você talvez não tenha esse conhecimento, mas acredite, a mudança de postura, ela interfere numa questão de gestão hormonal. Tem um estudo de Harvard que mostra exatamente os níveis de testosterona sendo elevados no momento que você se posiciona na vida de uma forma diferente. Justamente esse arquétipo do guerreiro. Quando você se posiciona numa postura de guerreiro. Por quê? Porque lá no seu inconsciente nós carregamos memórias. Nas suas memórias mais profundas do seu inconsciente, você tem os seus arquétipos inativos. E quando você ativa algum deles, você simplesmente se coloca em uma postura onde requer uma reorganização interna. Lembra, o nosso exterior é um reflexo do nosso mundo interior. Assim como o nosso mundo interior, ele se reajusta perante as situações em que nos encontramos. E o seu cérebro, ele não enxerga, ele não sabe diferenciar aquilo que é real daquilo que é imaginário. No momento que você se posiciona dessa forma, ele não entende, mas ele acredita que, peraí, isso aqui é uma postura que eu lembro de algum momento da minha existência e eu preciso de estar pronto. E ali você já cria essa mudança de estado. Existem inúmeras outras ferramentas que eu não consigo entregar tudo em lives, gostaria, mas são mais profundas e a gente precisa de lapidar algumas coisas. Mas então a primeira mudança que você faz é na sua energia. Sendo que a minha maior dica pra você sempre vai ser, porque foi o que me salvou de vários momentos de depressão, de vários momentos difíceis na minha vida, principalmente no tratamento do câncer do meu pai. Todo mundo falava, nossa, como você é egoísta. É fácil julgar pela capa, né? Já foi julgado pela sua capinha? Já, não já? Ai, como você é egoísta, Liza. Você sempre vai pra academia 5 horas da manhã e depois você vai pro hospital. Porque você não continua com seu pai? É 1 hora a mais que você deveria deixar de ir pra ficar com seu pai. Você nunca sabe se no dia que você voltar pro hospital ele vai ter morrido. Olha o pensamento das pessoas. E isso porque eu ficava com meu pai 24 horas, gente. Eu só saía 4h30 do hospital, ia pra academia e voltava 6h30, 7 horas. E as pessoas ainda tinham a capacidade de falar que eu pensava muito em mim, no meu corpo, sendo que eu fiquei 2 anos nessa rotina com meu pai. 2 anos. Eu poderia me deixar em segundo lugar? Não, você se deixa em segundo lugar. Por quê?
Quando eu ia para academia, não era sobre o meu corpo, era sobre a minha mente. Porque quando eu ia para academia, era o único lugar que eu conseguia restabelecer a minha energia. Era o único momento que eu enfiava um fone no último volume, não entendia, não escutava ninguém, nem lembrava da minha vida, muito menos dos problemas que eu estava vivendo. E eu saía dali renovada para poder dar o meu melhor para o meu pai. Então, por isso que eu sempre disse, naquela época eu inventei a sigla CC1, que ficava martelando na minha cabeça. Comprometida comigo primeiro. É o que eu falo pra você, CC1. Se compromete com você primeiro. Just do it for yourself. Simplesmente faça por você, o que ninguém mais vai fazer. Porque quando você faz por você, você recarrega suas energias e você tem energia para fazer o melhor para qualquer outra pessoa. Lembre sempre disso. A vida só nos dá aquilo que nós nos damos primeiro. Sem você se dar o melhor, é impossível você dar o melhor para o outro. Então, a primeira base do nosso triângulo magnético é você mudar seu estado energético, gestão energética. O segundo é mudar o seu blá 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 mental. Se palavra tem poder, a palavra que você fala dentro da sua cabeça, essa conversa interna que você tem, muda completamente os seus resultados. E em terceira instância, é a estratégia que você tem focado. Então aqui nós temos exatamente um passo a passo para que você despolarize a sua energia. Porque se você não despolariza a sua energia, você está em estado de deteriorização. Polos fazem você regredir na vida. Quando você está no polo da sua energia, nos polos, você está entrando em estado de deteriorização. Quando você está se movimentando para o meio, você está em estado de criação. Criação do que, Laís? Criação da sua realidade. Você está usando causas para um efeito específico, resolver o seu problema, ter o relacionamento dos seus sonhos, ter uma conta bancária sarada, ter as suas emoções saradas, ter a sua mente sarada, ter as suas ações e atitudes saradas, ter o seu corpo sarado. Por isso nós somos atletas da vida real, porque a vida é um jogo e nós somos atletas da vida real. Só que para isso nós precisamos desenvolver nossas capacidades, nossas habilidades e sermos saradas por completo, saradas em todas as áreas da vida. Esse então é o nosso terceiro D e amanhã eu vou falar justamente o porquê que você precisa de fazer esse movimento para o meio. E o que é o meio? O que é esse centro? Porque você precisa saber para onde você está indo nesse movimento, certo? Porque, como diz Shakespeare, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E é justamente o que nós fazemos. Qualquer caminho serve. O que nós fazemos? Nós nos preocupamos demasiadamente com os nossos problemas. E esse não é o caminho para magnetizar. Pelo contrário, quanto mais geramos estados emocionais desequilibrados em nossas vidas, mais nós diminuímos nosso campo de atração. E é por isso que você só atrai mais do mesmo, mais problemas semelhantes aos problemas que você já tem vivido. Verdade ou mentira? Olha para sua vida. Perceba se não existem problemas que estão aí, ó, como bombas relógio, programadas para estourar. E quando estoura, você ainda consegue atrair, magnetizar mais problemas semelhantes, em graus diferentes. Maiores, menores, mas continua sendo probleminhas que estão minando a sua vida de bombinhas relógio. Ou você cata essas bombinhas relógio e desativa uma por uma, ou vai chegar o momento que todas vão explodir ao mesmo tempo. A sua vida se torna um campo minado. Não tem mais para onde correr, a não ser para dentro de você mesmo. Essa não é uma fuga. Uma fuga é quando você muda de país, uma fuga é quando você troca de relacionamento, uma fuga é quando você vive tentando trocar de trabalho, uma fuga é quando você terceiriza o seu problema. É culpa do meu pai, da minha mãe, do meu marido, do meu namorado, dos meus filhos, é do tempo, são das oportunidades que eu não tive, é do meu passado, foi o trauma, foi quando eu fui abusada, foi quando isso aconteceu, foi quando eu sofri um golpe. Esse é o campo minado do jogo da vida. Vai chegar um momento que todas as bombas vão estourar e não tem lugar para correr. Se você não começar a correr para dentro de você e de se autodesenvolver, de cuidar das suas habilidades mentais, desenvolver as suas virtudes, entrar em harmonia com o jogo da vida, que são as leis, que é o que eu ensino vocês a fazerem. Quando você não começa a fazer esse processo, a vida vai te exigir entrar nesse processo. Não tem como a gente fugir desse caminho. Esse é o único caminho, que é o caminho do meio. Então, a gente finaliza esses 3Ds, desapega, desencana e despolariza. E amanhã eu vou te contar o segredo para despolarizar. Então, eu te espero amanhã às 5h05 da manhã, porque
5 e o primeiro compromisso é com você. Larga de ser safada e faça por você o que ninguém mais vai. Se torne uma pessoa sarada de mente, corpo e espírito. Lembra? Mente sarada, conta bancária sarada, relacionamentos sarados. Você precisa desenvolver a sua versão sarada e largar de ser safada. Amanhã eu espero vocês para mais uma live pra gente finalizar essa semana. E não perca hoje. Hoje, meio-dia, eu vou deixar um Reels para vocês dos resultados de algumas de vocês aqui que já tiveram resultados incríveis. E eu estou apaixonada em cada resultado de vocês. Gente, saber que eu tive um dedinho nessa conquista de vocês me deixa muito, muito feliz. Então, eu sempre falo, se algo que eu falei te acrescentou de alguma forma, gere essa energia, deixa essa energia fluir. Eu vou salvar essa live aqui agora no feed. Comenta, marcando alguém que precisa de escutar essa live. Comenta com várias maçãzinhas. Fala assim, ó, eu vim causar. Se você colheu alguma maçã, escreva as maçãs nos comentários. Olha, eu aprendi isso. Faz aquele resuminho, justamente para você internalizar isso no seu subconsciente e permitir que essa energia gere transformação em você. Não deixe de marcar pessoas, não deixe de pegar o aviãozinho ali e mandar para suas amigas. Salvo também para ajudar o engajamento desse conteúdo, que ele é incrível. Esse conteúdo ele mudou a minha vida. Eu tenho certeza que ele vai mudar a sua vida. Só basta você deixar essa energia fluir na sua transformação e levar essa energia adiante também. Não retenha energia. Isso adoece. Isso te faz mal. A energia chega até você para que você permita o fluxo da abundância. Leve isso para outras pessoas. Combinado? Então, amanhã eu espero vocês aqui 5:05. Se comprometa com você, sarada. Seja sarada de corpo, mente e espírito. Vai causar. Eu vim para causar e eu espero que você também tenha vindo para causar. Deixa de lado as pessoas que estão causando esse efeito ruim na sua vida. Seja você a sua mudança. Assuma a sua energia, cause a sua realidade. Beijos, até amanhã. Vá treinar, hein? Ótimo dia, Paulo. Vá treinar. Treinou sua mente comigo agora vai treinar o seu corpo. Beijo.